Vamos conversar agora sobre sucessão presidencial com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia. Você está acompanhando essa entrevista no site SRZD. Uma entrevista exclusiva, estamos no gabinete do prefeito e o assunto agora é Brasil. Prefeito, Geraldo Alckmin é mesmo seu candidato? Faça chuva ou faça sol? E se ele fechar de repente um apoio com um adversário seu no Rio de Janeiro? Conta no Garotinho, por exemplo, como é que fica a sua situação? Olha, o meu ex-blog todo dia demonstra que o apoio nosso é terminativo à candidatura do Geraldo Alckmin. O risco de um segundo governo Lula, de um desastre incomensurável, de uma aproximação com Fidel Castro, Morales, Chaves, do ponto de vista político, nós estamos vendo aí, vimos agora na reunião do Mercosul, é um processo crescente. É um governo populista, é isso? Populista e desastrado. Desastrado do ponto de vista ético. Nunca se viu corrupção sistemática como se viu nesse governo. Mas a inflação está controlada, a taxa de juros começa a reduzir, ainda é um recorde mundial, mas começa a reduzir. Alguns indicadores econômicos demonstram estabilidade. Há muito tempo. Nós estamos falando aí de 94. Portanto, não há novidade. Se tivesse um Banco Central independente, era exatamente a mesma coisa. A economia não cresce, o emprego não cresce. O governo é ruim. Péssimo. Péssimo. Administrativamente, são 3 mil pelegos dentro da máquina. Ninguém salva. Da administração. Tem gente boa no governo? O ministro Furlan é competente? O ministro Furlan, eu acho que foi até um bom negócio que a Sadia fez de tirá-lo de lá. É o que dizem no mercado. Não há. O que tinha de melhor saiu, que é o Roberto Rodrigues. Né? Agricultura. O resto não existe, na verdade. Nós temos um governo medíocre. Você não é capaz, Sidney, eu não vou te fazer a pergunta não, você não é capaz de dizer o nome do ministro da Previdência, do ministro da Saúde, do ministro dos Transportes, do ministro da O que não significa energia. incompetência. O fato dos ministros não serem conhecidos não significa que trabalhem mal, Sim, porque chegaram há pouco tempo também. Ministros que ninguém sabe de onde vieram, quem são, não tem currículo, é uma acomodação entre partidos para ter uma maioriazinha, tentar compor. Eu já com o volto àquela PMDB. pergunta, mas o presidente Lula traiu os amigos? Os amigos não. Os amigos estão muito bem no governo. Essa pelegada sindicalista que ganhava R$ 1.200, está ganhando 30 mil, 40 mil. A gente viu o depoimento do Pisolato, né? Dizendo que ele que ganhava menos, ganhava 40 mil dentro do governo, conselhos de administração, fundos Pisolato de pensão. do Banco do Brasil. Da Previ Banco do Brasil, que era o presidente do Conselho de Administração da Embraer, a mais sofisticada empresa brasileira. Ele era o presidente do Conselho de Administração. Isso é inacreditável. E o presidente sabia disso tudo? O presidente Lula tinha informações sobre isso, do que se fazia de errado ou que se faz no governo? Evidentemente que sim. O Delúbio é uma espécie de comensal dele. O Camota é um comensal dele. O Chiquinho é um comensal dele. São pessoas que vivem na mesma pelada, que vivem na mesma farra, na mesma bebida. Mas os lulistas dizem, o anos. governo Fernando Henrique também não foi um governo com exemplo de honestidade. Eles dizem isso, já disseram isso publicamente. Esse governo é melhor do que o anterior? Pior. A corrupção nesse... Eu não tenho nada a ver com isso. Não participei do governo Fernando Henrique. Embora o PFL apoiou. No primeiro governo, o segundo governo foi um conflito muito grande. Talvez essa a razão da derrota que se teve em 2002. Agora, esse governo é um desastre de corrupção sistemática. É um poder corrompendo o outro. Não se trata de um deputado corrupto tomando comissão, um sanguessuga desse, não. Se trata no mensalão de você corromper em bloco bancadas para você ter maioria no O Congresso. Geraldo Alckmin na presidência acaba com tudo isso, na sua opinião? E aí vem aquela primeira pergunta que eu fiz. E se ele fechar um acordo com um opositor seu no estado do Rio de Janeiro? O senhor rompe com ele? Ô, Sidney, eu fiquei preocupado quando eu li a notícia no jornal. Depois, o Fernando Henrique disse que não era verdade. O Sérgio Guerra disse que não era verdade. O Alckmin disse que não era verdade. Uma notícia plantada. Parece que o Michel Temer plantou a notícia para produzir esse link. Portanto, foi uma barriga da imprensa. Bom, mas se eventualmente acontecer essa aproximação de Geraldo Alckmin com opositores, o senhor rompe? Mas eu tiro o apoio? E se aconteceu uma aproximação do Alckmin com Lula? Se aconteceu uma aproximação do Alckmin com a Heloísa Helena, eu não posso trabalhar com hipóteses absurdas. Você citou não um nome acontecerá. aí, citou um nome aí interessante. Heloísa Helena, sobe mais nas pesquisas? Sobe, não tenho dúvida nenhuma. Bate quantos por cento na sua Continua opinião? subindo. Para te dar uma ideia, na Zona Sul do Rio ela está na frente. Mas no Brasil, no Brasil. Não, o Paraná, eu vi a pesquisa que fechou ontem, ela passou de 6 para 12. Claro que vai. Ela vai, no mínimo, ela sai de 10 para 15%. Olha, quando o Tarso Genro, eles fazem pesquisa todo dia, quantitativa, qualitativa, de todos os tipos. Quando o Tarso Genro partiu para agressão a Heloísa Helena, é que o número que ele tem
já é pior para eles do que o número que a gente tem. Embora aconteceu um dado de conjuntura. Roberto Freire deixou de ser candidato, Enéas deixou de ser candidato, houve uma recomposição dos votos, Heloísa Helena lançou a candidatura, teve uma projeção superior. É um quadro um pouco diferente, quer dizer, ela acabou, de certa forma, se beneficiando. Mas ela pode, por exemplo, subtrair de Lula, ou ela subtrai alguma coisa também de outros adversários? Bem, dos outros, tanto faz. Porque quando você pensa numa eleição em que a cristalização do segundo turno pode ser a razão da desintegração da candidatura do Lula, quando ela tem mais 1%, ela está somando do lado de cá. Deve preocupar o Lula, que está tirando do lado de lá também. Como é que a campanha de Geraldo Alckmin deve ser daqui para frente? Deve caminhar pelas ruas? O senhor vai caminhar com ele? Esse corpo a corpo, que é um modelo antigo e tradicional, ainda vale? O senhor está na era da tecnologia, da internet, não é? Tem trabalhado nesse sentido. Como é que vai ser a campanha, na sua opinião? Ela tem que ser múltipla, mas o contato direto é imprescindível. Até porque a televisão precisa de imagens de proximidade, de imagens de carinho, de imagens de sensibilidade. Então é inevitável o corpo a corpo, a rua. Agora, a rua que tem que ser escolhida tem que ser uma rua focalizada, no momento de hoje, com a taxa de rejeição aos políticos da população. Você não pode programar uma agenda em qualquer lugar. Bom, com relação à corrupção, não é? Sanguessugas de um lado, mensalão do outro, de repente você acaba se perguntando: quantos homens honestos hoje integram o Congresso Nacional ou até outros poderes? Por que essa roubalheira cresceu tanto? Olha, Sidney, eu fico me perguntando se ela já não existia. Se o caso do mensalão descoberto não foi gerando links de nomes que permitiram à Polícia Federal, os nomes são os mesmos. Ainda no governo Fernando Henrique, na sua opinião, a raiz pode estar lá? Não dessa dimensão e não de forma sistemática. Mas já existia há mais tempo. O modelo, o processo. Por exemplo, o governo... Existe no Japão, na França, nos Estados Unidos, em todo lugar, você tem a corrupção na política. Agora, quando a corrupção é de um poder sobre o outro, esse é o problema. O sanguessuga é um modelo, eu diria, menor de um mesmo sistema, que é o Ministério da Saúde. Não existe corrupção em emenda de deputado se o Ministério da Saúde descontinuar, empenhar, liquidar e pagar a despesa e carimbar a despesa realizada. A máquina, por incompetência, por burocracia ou por omissão, acabou deixando isso acontecer. A máquina pública, a administração... Não. O depoimento do dono da Planan, que trata de 50 e tantos parlamentares, conta o que acontecia no gabinete do ministro Humberto Costa. Conta tudo. Aquele do Diretório Nacional do PT, que era assessor do Humberto Costa, que foi candidato a governador do Ceará, 2002, fazia o link com a Planan e armava o esquema nos estados, dois do PT, Piauí e Mato Grosso do Sul. Portanto, é o Poder Executivo corrompendo e corruptos do Poder Legislativo entrando no esquema da corrupção. Estamos conversando com o prefeito César Maia. O último bloco do site SRZD, nessa entrevista com o prefeito, estamos no gabinete dele, na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar um pouco assim, César Maia por César Maia, vamos relaxar um pouquinho esse nosso tema aqui, mas vamos fazer algumas perguntas também. O que o prefeito pensa a respeito de alguns protagonistas da vida brasileira, principalmente a vida política? A gente já volta.